Irmãos, eu gostaria que fosse aberto em Lucas 15. Nós vamos ler o 15 e nós vamos ler também depois a partir do 11. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. E eu disse para o Senhor, mas Deus, uma parábola tão conhecida. O que o Senhor tem para falar através dessa palavra? Eu sei que a palavra do Senhor se renova todos os dias, né, pastor? Eu falei, mas Senhor, por que o Senhor está me levando nessa passagem? E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Amém? Eu gostaria de ler o verso do 1 ao 3. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O 11, no melhor, o 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Eu só vou ler a parte B. A parte A, melhor dizendo. Amém? Irmãos, quando nós nos deparamos aqui, nós vemos que essa é uma parábola, né? Nós temos no 15 aí duas parábolas, a parábola das ovelhas e das dracmas perdidas e a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos que nos evangelhos existem muitas parábolas e Jesus ele se dirigia ao povo por meio de parábolas porque era uma forma de trazer fácil entendimento para aquelas pessoas. As pessoas tinham ali a oportunidade de compreender o reino de Cristo de uma forma mais simples, mais no linguajar, mais direcionada à cultura daquele povo. Então Jesus ele falava muito por parábolas quando ele tinha o povo ali reunido. E é interessante observar que os fariseus, né, aqueles que eram considerados religiosos, que tinham conhecimento ali na época, né, da Torá, da palavra de Deus, eles tinham uma boa retórica, eles falavam de um jeito difícil, e muitos pobres, né, muitos daqueles que eram mais simples, não tinham essa compreensão do que era a palavra de Deus, por ser falada de uma forma muito rebuscada. E Jesus veio para trazer tudo aquilo de uma forma contrária, diferente daquilo que vinha sendo feito. Com a simplicidade, Jesus ensinava aquele povo acerca do reino, para que fosse da compreensão de todos. O Jesus, ele se fazia ser entendido para os grandes e para aqueles que eram considerados pequenos, para aqueles que eram estudados, quanto para aqueles que não tinham estudo nenhum. Então, uma das estratégias de Jesus foi falar por meio de parábolas, para que houvesse a compreensão do que era o reino de Deus. Nesta ocasião, a palavra diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, os publicanos se achavam os conhecedores, que tinham conhecimento das coisas, os que obedeciam a palavra, os que obedeciam os mandamentos, os que obedeciam a Torá, o que faziam as suas orações no templo, o que seguiam à risca tudo o que a Torá dizia que eles tinham que fazer. Então eles se colocavam como pessoas que obedeciam a Deus, que conheciam a Deus, que viviam de acordo com a vontade de Deus. E eles se indignaram. A palavra diz que chegavam todos os publicanos e pecadores para ouvir. O Senhor não falava só aqueles que tinham destaque social. O Senhor falava para todos. O Senhor falava para os pecadores e o Senhor falava para aqueles que se achavam acima dos pecadores, sendo que todos nós somos pecadores. E os fariseus, os escribas começaram a ver aquela situação, Jesus se relacionando. Por que eles ficaram indignados? Porque eles não se relacionavam com aqueles que eles julgavam pecadores. Se nós formos trazer para os dias de hoje, é como se o cristão, nós que estamos na igreja, nos sentíssemos tão importantes ao qual que já não somos mais pecadores. Então eu não posso mais, pastor Felipe, me misturar com as pessoas lá do mundo. E quando eu digo me misturar, irmãos, não é se misturar para ser quem aquelas pessoas são, mas é para estar muitas vezes nos mesmos ambientes. Hoje
hoje existem muitas pessoas religiosas que eles não aceitam estar perto de outras pessoas que eles julgam pecadores. Porque não, pastor Felipe, eu sou pastora, eu não posso me sentar com os pecadores. Eu tinha uma amizade com uma colega de trabalho que teve uma opção de vida totalmente diferente da minha, mas era uma pessoa muito boa. Eu gostava de estar com ela, eu dava carona para ela, porque a gente trabalha, a gente ia, voltava junto, era uma pessoa que trabalhava super bem, super profissional. E uma vez me perguntaram: nossa, mas você é pastora e você anda com ela, você sabe a vida que ela leva, as escolhas que ela fez, para a vida dela, relacionado, à vida sentimental dela? E falei: olha, todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar para ela sobre aquilo que eu acredito, que é a palavra de Deus, eu falei com amor. Mas isso não me faz maior do que ela, isso não me faz melhor do que ela, isso não me coloca numa posição de que eu não posso me misturar, eu não posso me relacionar com ela, porque ela tem uma escolha diferente da minha. Só que aqueles publicanos se achavam acima. Então eles não achavam um absurdo aquele Jesus, aquele homem que estava falando da palavra de Deus, aquele homem que ministrava, que operava milagres. Agora, de repente, está falando com os pecadores, está se misturando com aquele povo. Em diversas ocasiões, nos evangelhos, nós observamos que Jesus é indagado acerca disso. O que você está com os pecadores? E aqueles murmuravam e diziam: este recebe pecadores e come com eles. Como pode? E Jesus, com toda a sua sabedoria, para falar àqueles que estão ali, ele fala da parábola da ovelha, da dracma perdida, mas a que eu gostaria de hoje estar explanando é a parábola do filho pródigo. Aleluia! A parábola do filho pródigo diz assim, e disse, verso 11, e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Nós podemos ver que Jesus começa a trazer essa parábola contando que existia um pai que tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. E o filho mais novo tinha de tudo, os filhos ali tinham tudo. Eles tinham posses, eles tinham riquezas, eles tinham empregados, eles tinham pessoas ao seu serviço. Mas esse filho, ele vivia uma felicidade inconsciente. Ele não tinha consciência daquilo que ele tinha. Ele não tinha consciência do privilégio que ele exercia. Ele não tinha consciência do que aquilo que era bom para a vida dele. Ele tinha uma felicidade inconsciente. Existia naquele filho uma insatisfação grande. Nada do que ele tinha foi possível preencher. E eu quero destacar esse ponto. Nós devemos tomar muito cuidado quando a insatisfação bate na nossa porta. Irmãos, às vezes nós temos 90% na nossa vida, mas aqueles 10% que nos falta pode nos levar à ruína. Existem famílias, existem pessoas que formam família, que têm filhos, que o Senhor dá um trabalho, o Senhor coloca numa família, o Senhor concede coisas boas, e a um determinado momento sofre ali alguma situação, um problema financeiro, um problema conjugal, eu não sei qual o problema, mas talvez você vá se identificar. E aquele único problema torna todo o resto desinteressante. Quantas famílias se perdem porque um ponto não mais te satisfaz? A insatisfação é um risco muito grande para nós. Porque quando nós estamos insatisfeitos, nós queremos preencher com coisas que nos trazem satisfação. E na maioria das vezes, pastor,
aquilo que nos traz satisfação é preencher um desejo carnal, uma necessidade momentânea, uma situação. E nós buscamos satisfazer aquela falta de contentamento. E nós muitas vezes botamos a perder tudo aquilo que está bom. A nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes eu estava escutando um testemunho e o pastor falando o seguinte, que ele tinha pregado numa igreja e aí o pastor daquela igreja foi buscá-lo no aeroporto e eles conversando dentro do carro e ele contou para ele a história dele. Ele disse: pastor, eu vivi por 10 anos nas ruas, na Cracolândia. Eu tinha tudo, pastor. Eu tinha ministério, eu tinha família, eu tinha filhos que eram obedientes ao Senhor. Eu tinha uma esposa, eu tinha um lar, eu tinha uma empresa. Eu tinha tudo. Mas eu estava numa fase de... parece que está faltando alguma coisa, de insatisfação. E um dia, um grupo de amigos empresários estavam ali numa reunião e estavam todos usando cocaína. E falou para ele: vamos lá, cara, só uma vez, não vai dar nada. E ele perguntou: mas qual é a sensação? E ofereceram para ele a sensação que ele estava querendo sentir, pela insatisfação. E ele dizia que ele não sabia nem por que ele estava insatisfeito, porque ele tinha tudo, mas ele tinha 1% de insatisfação. Tome cuidado com a insatisfação na sua vida. A insatisfação pode fazer você perder os 99% que está lá. E ele disse que naquele dia ele resolveu fazer por cursar. Eu estou muito estressado, eu tenho tudo, mas é muito estresse, é muito cansaço, eu vou fazer para extravasar isso hoje. E ele disse que no primeiro uso ele se tornou cativo. E aí começaram as brigas, a destruição da família, até que um dia ele falou: a minha família não merece mais isso. Ele arrumou as coisas dele e falou: olha, eu vou fazer uma viagem a trabalho. E ele saiu da casa dele para ir para as ruas. E ele ficou por 10 anos na rua, cativo das drogas. Ele dizia que ele dormia na marquise de uma igreja. Ele disse que todas as vezes ele olhava e ele falava: quando eu tinha aquela vida era a melhor do mundo, mas eu não dei valor. Irmãos, dê valor à vida que o Senhor tem te entregado. Aleluia. Nós ficamos insatisfeitos porque tivemos um dia ruim. Nós ficamos insatisfeitos muitas vezes porque não temos o dinheiro para pagar a conta no outro dia. Mas nós não somos gratos pela vida que o Senhor tem concedido a nós, pela família que Ele tem nos dado. Ah, mas a minha família tem defeitos, tem problema. Mas você tem uma família. Ah, mas se isso está ruim. Nós temos a tendência de focar naquilo que está ruim, mas esquecemos de olhar tudo aquilo que o Senhor fez. Esses dias eu falei, eu estava subindo o morro da escola, dirigindo de carro, eu falei: meu Deus, eu estou cansada, é uma correria. Eu saio na hora do almoço, eu busco a menina na escola, deixo em casa, eu almoço, eu tenho que voltar correndo para a escola, não dá tempo nem de comer, de almoçar, e que agito. E o Senhor me fez lembrar de uma coisa. Um dia eu fui levar minha filha na escola, e eu não trabalhava, eu não dirigia. E eu lembro que eu subi, eu deixei ela na escola, e para voltar, era um morro bem grande, eu estava no meio do morro, e eu vi as mães subindo de carro, e eu fiz uma oração, uma conversa com Deus. Eu falei assim: poxa Deus, eu queria tanto ter um carro, saber dirigir, para levar minha filha na escola. Eu queria ter um trabalho, eu queria ser alguém. E dentro da minha perspectiva, o Senhor me fez ser alguém. E agora eu estava reclamando da oração que eu tinha feito há tempo atrás e pedindo para Deus. Quantas coisas hoje é um problema para nós, mas é a resposta de uma oração que você fez no passado, pedindo para Deus.
E por conta de um cansaço, e por conta de um estresse, por conta de uma coisa pequena, todo o conjunto já não se satisfaz mais. O filho mais novo tinha tudo. Ele tinha o amor do pai, ele tinha o cuidado do pai, ele tinha uma vida confortável, ele tinha herança, ele tinha uma casa, ele tinha uma roupa, ele tinha um anel de filho, ele tinha uma sandália. Mas pastora, uma sandália, a sandália fazia com que as pessoas olhassem para ele e soubessem que ele não era servo ou escravo. Os servos não tinham sandálias, os servos andavam descalços. Os filhos tinham sandálias. Ele tinha uma sandália, ele tinha uma roupa, ele tinha um pai, ele tinha uma mesa, ele tinha um banquete, ele tinha tudo. Eu não sei, a Bíblia não nos diz o que gerou essa insatisfação dele, mas uma insatisfação moral dentro dele. E ele desejou a morte do pai. Como assim, pastora? Na cultura era uma ofensa o filho pedir a herança antes da morte do pai. Ainda é hoje. A gente vê tantos filhos aí, o pai doente, ele já brigando pela herança. O que isso significa? Quer que o pai morre logo para ficar com dinheiro. E para aquela cultura, para aquela época, isso tinha um peso enorme. O filho chegar no pai e falar assim: pai, me dá minha herança. Ele estava desejando a morte do pai. Esse filho, ele pede para o pai, ele fala: olha pai, você pode me dar minha herança? Vender aí minha parte, aquilo que eu tenho direito, e eu quero ir embora. Eu quero uma vida diferente. Eu quero viver o que eu tenho direito. A gente tem um tal de: eu mereço. Eu quero viver uma vida diferente. E o pai dá para ele a herança. A princípio a gente pode olhar e falar: nossa, que bacana, né? O que o pai fez. Toma cuidado de tomar posse daquilo que você ainda não tem maturidade para ver. E o filho recebe ali a herança e ele vai para uma terra muito distante. Ou seja, ele queria estar longe da cultura, dos valores, dos princípios, de tudo aquilo que ele havia aprendido. Ele queria distância daquela vida que aos olhos de muitos era a vida perfeita, mas para ele, por conta da insatisfação, era melhor estar longe. E ele vai embora e ele entra no segundo estágio. Ele era infeliz inconscientemente. Ele não tinha consciência da infelicidade que ele estava vivendo. E aí ele pegou toda a riqueza que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, e ele gastou com tudo o que não era bom. Ele se enterrou no pecado. Ele se jogou nessa vida. Olha o que insatisfação nos faz. Ela nos leva para um lugar de satisfação pessoal. Irmãos, dizer para você: eu estou insatisfeito. Ai, pastor, eu vou conscientemente, eu vou com vontade, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer jejum, eu vou estar no culto todo dia para preencher isso. A gente faz isso na força, na disciplina, no entendimento de que isso é bom. Mas vai me dizer que a tua alma gosta disso. Se gosta, meu querido, você já é um querubim. Jesus vai vir te buscar logo logo. Porque na maioria das vezes, quando a insatisfação bate no nosso coração, que é aquele dia que você está desmotivado, você fala: meu, não sei o que está acontecendo comigo, cara, eu tenho tudo, mas nada me satisfaz. Estou numa fase terrível, eu não sei o que está acontecendo. Na maioria das vezes, se você não vigiar, se você não tomar cuidado,
você vai preencher esse vazio com aquilo que a tua alma aparentemente traz satisfação. O pecado, irmãos, ele é apetitoso. Ele te traz um alívio momentâneo. Ele te traz um vigor. Quantas vezes eu ouvi com pessoas confessando o pecado, dizendo: eu estava nessa situação, eu me senti insatisfeito, e aí de repente aquela pessoa me trouxe vida, aparentemente, até que o pecado, irmãos, ele nos leva mais longe do que a gente gostaria de ir. Ele nos retém por mais tempo que nós gostaríamos de ficar. E ele tem um preço maior do que nós gostaríamos de pagar. Eu queria que você ficasse com essa frase, sabe, no seu coração. Eu vou repetir. O pecado te leva mais longe do que você gostaria de ir. Ela te retém por mais tempo que você gostaria de ficar. E custa um preço mais caro do que você gostaria de pagar. O filho saiu e foi viver os prazeres, as riquezas, aquela vida. Talvez onde ele estava, ele imaginava: nossa, quem é livre, né? O evangelista pegou aqui sobre liberdade. Nossa, quem é livre para fazer o que quiser, ter dinheiro, para ir em festas, para beber, para chegar onde quiser e poder pagar tudo o que tem vontade, de sair com a mulher que quer, de viver a vida que quer. Deve ser muito bom. Até que ele chegou lá e começou a viver isso, pastor. E na cabeça dele aquilo gerava uma felicidade, porque estava preenchendo uma insatisfação. Estava dando a ele um prazer momentâneo. Era uma infelicidade inconsciente. Ele ainda não era consciente de que aquilo não era felicidade. Outro dia eu vi um vídeo na internet de um pai no carro e ele dizia assim, chorando: eu estou indo levar os meus filhos para a casa da mãe, porque eu fiz muita besteira, eu fiz muita burrada, e agora eu passo um final de semana com meus filhos, sim, não, eu estou indo levar eles. E ele dizia aquilo chorando muito, e ele fazia uma reflexão às pessoas: gente, dê valor à família que você tem. Eu gostaria de agora ir para dentro da minha casa, estar com a mãe dos meus filhos, estar com os meus filhos, mas eu não posso mais, porque eu botei tudo a perder por prazeres momentâneos. O filho perdeu de estar com o pai para satisfazer uma necessidade. Quantos de nós não somos assim na presença do Senhor? A gente deixa de estar na casa do pai para satisfazer um momento de sono. Eu estou cansada hoje, pastor Felipe, pastor Luiz. Mas eu entendo que é o melhor lugar para precisar. Eu estou com o meu coração quebrado, mas eu sei que é o melhor lugar para precisar. Talvez você tenha todos os motivos para ter ficado em casa. Talvez a sua alma, o desejo era de você ficar deitado na cama e falar: não, só um dia. Cuidado com esse só um dia. Cuidado com esse só uma vez. Cuidado com esse, não vai dar nada, eu vou lá. Cuidado. O Espírito Santo está alertando a igreja hoje. Cuidado com a insatisfação que bate a sua porta. Toma cuidado. E esse filho gasta tudo que ele tem. Aquilo que o pai talvez levou anos para conquistar, ele gasta. De repente ele se vê no terceiro momento da vida dele. Ele se vê numa situação onde ele tem consciência
que ele era infeliz. A palavra de Deus disse que, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Aquele que tinha servos a seu dispor, aquele que tinha um banquete, aquele que tinha uma sandália, que tinha um anel, que tinha uma roupa, que tinha um pai, que tinha uma família, aquele que tinha tudo, estava padecendo de necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra. Acho que alguém passou, olhou e falou assim: esse cara está na ruína, hein? Vou ver o que dá para me arrumar aqui para ajudá-lo. E qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Irmãos, esse era o serviço. Pensa no pior serviço para a nossa cultura nos dias de hoje. Era para os judeus. Os judeus não comiam a carne de porco por considerar um animal imundo. Agora você imagina, você tem que tratar de um animal que você considerava impuro. Já é terrível. Imagina você desejar comer o que aquele animal que você não tinha coragem de comer por considerar impuro, você desejar comer aquilo. A Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas dos porcos, a comida que era colocada para os porcos, porque ele não tinha nada. É isso que o pecado faz com nós. Nos coloca num nível de sujeira tão grande. Isso simboliza, sabe o que, irmãos? Trazendo essa sujeira desses porcos. Você olha, você sabe que aquilo é impuro. Você sabe que aquilo é sujo. Mas qual era a necessidade dele? Nesse momento era a fome. Mas trazendo para a nossa alma, o pecado faz isso com a gente. Você sabe que você está na sujeira. Você sabe que você está na imoralidade. Você se sente impuro, você se sente sujo. Mas a tua alma, aquilo que já habitou, entrou em você, te faz desejar, por uma necessidade, consumir de mais sujeira. Ele olhou para aquela situação. E aí ele caiu em si. É muito importante quando a gente cai em si e pensa: poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Ele se viu ali, naquele estágio da vida dele,